Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, aqui é o Marco Jacobson falando. Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência e vamos em frente com mais um boletim informativo sobre o Vascão. Se você já puder me dar aquela moral com seu like, compartilhando o conteúdo e se é novo por aqui, se inscrevendo, eu te agradeço, viu? No vídeo de hoje, vamos passar as últimas informações sobre Coritiba e Vasco, duelo marcado para amanhã às 19 horas no Couto Pereira. Ao que parece, não deveremos ter surpresas na equipe do Barbieri, mas na lista de relacionados, sim. O treinador tem feito um rodízio entre alguns nomes, dando um recado direto de que cada jogo é uma história. E ele vai falar aqui ainda dessa polêmica de como o Vasco deve se comportar dentro e fora de casa, já com vistas para esse duelo contra o Coritiba. Pelo lado do time alviverde, o bicho tá pegando, hein? Se já não bastasse estar a 10 jogos sem vitória na temporada e amargar uma zona de rebaixamento, tem jogadores por lá sacados desta partida por conta de supostas citações nos esquemas de apostas esportivas. Você vai saber disso tudo aqui através de um setorista do Coritiba que vai nos contar também como o Coxa chega para o duelo contra o Vasco. Portanto, me assista até o final. Bom, e o Vasco encerrou sua preparação hoje para o jogo contra o Coritiba e já se encaminha para o duelo. Na bagagem, a certeza que o time precisa mostrar em campo uma evolução e apagar aquela má impressão deixada no segundo tempo contra o Fluminense, que foi alvo de muitas críticas, né? O Barbieri pode negar, mas essa situação incomodou sim, tanto que teve essa coletiva de última hora. O treinador subiu o tom ontem, né? Até para que ele pudesse esclarecer melhor o seu posicionamento e o que vem adotando em relação ao Vasco. Mas, focando no duelo contra o Coritiba, o Barbieri quer seu time controlando as jogadas, buscando mais posse de bola e evitando as tais rifadas que dão a bola para o adversário, né? O treinador não escondeu que vai apostar nos contra-ataques, mas acima de tudo, dessa vez, diferente do que aconteceu contra o Fluminense, que é a sua equipe ocupando os espaços e sabendo trabalhar mais as jogadas. As apostas continuam na velocidade do Gabriel Peck e do Pumita Rodrigues pela direita e pelo lado esquerdo com Alex Teixeira e Lucas Piton. A bola aérea também foi bem treinada, principalmente para que o Pedro Raul seja o principal beneficiado. O Vasco também treinou bolas paradas e fez um trabalho defensivo à parte para que o posicionamento dos zagueiros seja adequado à proposta de jogo do Coritiba. Em falar em proposta de jogo, ontem na coletiva o Barbieri falou um pouquinho de como vem encarando essa situação de jogar dentro e fora de casa, já que o Vasco vem apresentando comportamentos diferentes. E já avisando o jogo contra o Coritiba, o técnico analisou essa situação. Ouça aí. Eu acho, pelo menos é a minha maneira de trabalhar, né? O fato de ser o jogo em casa ou fora de casa não condiciona a nossa estratégia, né? O que mais tem influência é a maneira como o adversário joga. E aí muitas vezes é possível fazer isso com maior previsibilidade, em outros momentos menos, né? Eu acho que o Coritiba ainda é um elenco em que é mais complicado ter uma avaliação mais concreta, porque vem de uma mudança de treinador, um treinador que menos jogos, que tem a possibilidade de mudar a estrutura de jogo, tem a possibilidade de variar algumas coisas. Então, volto a repetir, a ideia do Vasco sempre é assumir o jogo, quando a gente entende que isso é possível, né? E procurar ser vertical, procurar chegar, procurar gerar um número de finalizações. No próprio jogo do Bahia, a gente finalizou mais vezes que o adversário. A gente procurou ser mais incisivo do que o adversário. A gente não conseguiu o resultado, né? A ideia é que o Coritiba, de início, a gente procure fazer a mesma coisa, mas o que vai acontecer depende do contraponto do outro lado, do que eles vão apresentar. Pois é, meus amigos, e falando do time em si, mais uma vez não devemos ter novidades na escalação. Assim como aconteceu contra o Fluminense, o treinador vai repetir a equipe com a trinca de volantes, Rodrigo, Andrei e Jair. Lembrando que essa deve ser a última partida do Andrei antes de apresentar a seleção sub-20, né? E aí no domingo o técnico seria obrigado a adotar outro esquema. As novidades desse jogo estão no banco de reservas. Depois de ser relacionado na última partida, inclusive ter entrado no jogo, o garoto Eguinaldo fica de fora contra o Coritiba. Em compensação, o Eric Marcos retorna ao banco. É o tal rodízio adotado pelo Barbieri. E ele teve a oportunidade de falar sobre isso, alegando que faz suas escolhas baseadas nas suas estratégias, né, adotadas. Portanto, para o Barbieri, cada jogo é uma história e a aposta dessa vez para o ataque é com o Eric Marcos, o Figueiredo, o Juan Cruz e o Carabarral. Se nada mudar, o Vasco entra em campo com o Léo Jardim,
Pumita Rodrigues, Robson, Léo e Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrei e Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. E aí, gostou? Quais as suas expectativas para esse jogo? Comente aí. Bom, em relação ao Curitiba, meus amigos, a coisa tá feia. O time está há 10 jogos na temporada sem saber o que é vencer, já trocou de treinador, tá na zona de rebaixamento desde a primeira rodada e, para piorar, viu 2 de seus jogadores tendo os nomes ligados a um suposto envolvimento com um esquema de apostas esportivas. A tal operação Penalidade Máxima 2, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás. E mesmo não tendo sido denunciados, apenas tendo os nomes citados nas planilhas dos apostadores, os jogadores foram afastados pelo Curitiba, pelo menos para esse jogo contra o Vasco. Mas quem vai contar mais detalhes sobre isso e sobre o time que pega o Vasco é o colega Nicolas França, repórter da Rádio Transamérica. Fala aí, Nicolas! Fala, galera ligada aqui no canal Detetives Vascaínos. O Coritiba encerrou nesta quarta-feira a preparação para enfrentar o Vasco pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro em meio a um turbilhão. 2 jogadores do atual elenco citados na investigação da Operação Penalidade Máxima 2. Inclusive o principal atacante alviverde, o Aleph Manga, grande esperança da torcida para gols, como vem sendo desde o ano passado. Além dele, o volante uruguaio Jesus Trindade, ele que está nos últimos meses de Coritiba, porque tem o contrato se encerrando no final do ano, não será renovado. O Jesus Trindade, ele nem sequer foi relacionado para a última partida, não deveria ser já para o jogo contra o Vasco, mas o Aleph Manga é titular absoluto. E aí, durante a tarde, a diretoria Coxa Branca conversou com o departamento jurídico sobre o que fazer. No início da noite, optaram pelo afastamento. Por enquanto, temporário dos 2 jogadores, eles não foram relacionados para a partida desta quinta-feira. A situação ainda segue sendo analisada internamente, aí dependendo da conversa com o jogador, com seu advogado, ele pode ser reintegrado mais para frente para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Aleph Manga, ele apareceu em alguns prints de conversas dos apostadores que estão sendo investigados, já estão presos, né? Tiveram os seus celulares, inclusive, apreendidos, e a suspeita recai sobre um jogo contra o América Mineiro, no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma derrota do Coritiba por 2-0 em Belo Horizonte. O Aleph Manga tomou o cartão naquele jogo, assim como o Diego Porfírio, lateral esquerdo, que não está mais no clube, joga atualmente pelo Guarani. Além deles, né, o Jesus Trindade no Clássico Atletiba do ano passado, derrota do Coritiba por 1-0 na Arena da Baixada, também é citado em alguns prints das conversas dos apostadores. Importante citar que neste momento eles não são investigados ainda, apenas aparece a suspeita por terem sido citados, né, nesse material apreendido, e aí o clube até pensou, analisou durante o dia o que fazer, mas até para preservar os atletas, neste primeiro momento, então, estão afastados. Para o lugar do Aleph Manga, até por característica, a tendência é que o Robson seja escolhido para jogar. Coritiba ainda deve ter algumas outras mudanças, porque o técnico Antônio Carlos Zago não ficou nada satisfeito com o rendimento da equipe na derrota por 3-1 para o Bahia na última rodada. O meia Bosquilha, que entrou bem no segundo tempo lá em Salvador, marcou inclusive um golaço de fora da área, deve se tornar titular. Ele que é muito atrapalhado por lesões na sua carreira, não vem sendo diferente no Coritiba, mas agora em condições de jogo vai ganhando espaço, né? Deve então começar a partida no lugar de um dos atacantes, né? Sairia o Rodrigo Pinho, naturalmente, para uma dupla de ataque formada por Aleph Manga e Caio César. Agora, com a saída do Manga, pode ser no lugar dele, ou então o Pinho da mesma forma sair ali para que o Bosquilha jogue. Além disso, o zagueiro chileno Kusevich ainda não se recuperou de um problema muscular, segue vetado pelo departamento médico. O Henrique, né, veterano, com passagem inclusive pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, entrou lá contra o Bahia, mas desta vez também recuperado de uma lesão, o venezuelano John Chancellor entra na briga ali para formar um trio de zagueiros junto com o Bruno Viana e o Vitor Luiz, o lateral que vem jogando nesta função já há algumas rodadas. No mais, a tendência por enquanto de manutenção da equipe que vinha sendo escalada, já era uma ideia do treinador dar prosseguimento a uma base titular, ele vai mudar um pouquinho porque o rendimento foi muito abaixo
em Salvador. E o Coritiba precisa muito vencer, né, para sair das últimas colocações da tabela do Brasileirão e não atingir uma marca que seria histórica. O clube, contando o Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, já não ganha há 10 partidas. Isso aconteceu uma vez na história do Coritiba, que foi no Brasileirão de 2020. Ou seja, se não vencer o Vasco nesta quinta, o Coritiba atingirá 11 partidas sem ganhar e estabelecerá a sua maior sequência negativa da história. Também por isso é bem importante, né? Tem esse peso aí, a vitória, conquistar uma vitória sobre o Vasco nesta quinta-feira. Valeu, pessoal! Valeu, Nicolas. Muito obrigado pela sua participação aqui no canal. E como vocês puderam ver aí, o Nicolas abrilhantou aí com muitos detalhes sobre essa situação do Coritiba, o nosso próximo adversário. Lembrando que o Aleph Manga é o artilheiro e líder de assistências do Coritiba na temporada. Então o que já estava ruim pode ficar pior, né? Mas futebol, meus amigos, se decide dentro das 4 linhas e a gente espera, né, que o Vasco consiga aproveitar esse momento ruim de seu adversário e volte de lá com os 3 pontos, que vão ser de suma importância nesse início aí. Até pela derrota que teve contra o Bahia em casa. Bom, mas é isso. Estou colocando um ponto final desse vídeo de hoje. Em breve estou de volta para a gente analisar o jogo e trazer outras informações sobre o Vasco. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço e até lá.